Bom, gente, vamos aproveitar esse finalzinho de feriado longo aí para mandar aqueles 8 a 10 minutos de conversa fiada nossa, 50, 60 anos de experiência nossa em obra, para falar de coisas da autovistoria. A pedido dos próprios participantes, amigos, companheiros, parceiros de trabalho e de clientes também, eu estou entremeando alguns detalhes de generalidades ou de coisas específicas, alguns casos. Mas são muitos casos. E logo eu volto a falar de autovistoria de novo. Mas dentro de autovistoria, por oportuno, está ocorrendo com a gente 3 ou 4 assuntos ligados à impermeabilização, cada um mais diferente do outro. Vou aproveitar para falar em impermeabilização, que é uma coisa que a gente faz muito e que a gente se especializou, dado o grande risco que existe de ocorrer por pequenas falhas, problemas que são recorrentes e sistematicamente vão causar problema na manutenção do prédio. Tá? E a gente se especializou em localizar a etiologia, a origem das infiltrações, então por isso a gente acabou tendo que mexer com impermeabilização. Então, não raro, nós mesmos vamos consertar um problema de impermeabilização. Tá? Eu falei em vários casos, mas vou citar um caso interessante agora. Optamos nós por uma obra especial, de um cliente especial também, que o cliente não podia ter muito peso sobre uma laje e nos pediu para criar um determinado detalhe construtivo, uma nova área de uso para o condomínio, uma área de lazer, junto com outra área também não vou dar muito detalhe, senão eu acabo descrevendo o que é o cliente. Em suma, uma área mais ou menos de uns 60 a 80 metros quadrados, em que era construído sobre uma laje de responsabilidade nossa, a vistoria dela, a inspeção do cálculo dela, para ver se ela realmente ainda estava nos conformes. A laje foi testada e ficou especificado tanto por mim quanto por outro calculista nosso, no caso foi até o Danilo, que realmente havia suporte bastante para o tipo de obra que a gente queria fazer. Não para uma obra convencional, não podia se fazer uma parede convencional de tijolo de concreto, como eles queriam, de blocos de concreto, não podia se fazer uma laje, e a ideia era fazer uma laje pesada, né, uma coisa da idade primitiva do concreto, em que sobre essa laje se plantaria um jardim, um gramado, aquela coisa toda, mas depois foram declinando pelo peso, pelo problema do peso, e com muita sabedoria deles, que nós fomos endossar. Então nós partimos para um cálculo de fazer a mesma coisa, mas com os elementos mais leves possível. E conseguimos com êxito espetacular, tanto na parte de esbelter de estrutura, né, a ponto deles mesmo temerem pela estrutura, mas não, a estrutura ficou delgada e singela, mas extremamente resistente, os quadros metálicos que foram colocados. Fugimos totalmente do concreto, para não dizer que não houve concreto, houve pequenas sapatinhas que funcionam como elementos para não deixar a estrutura subir, né? Então são sapatinhas de contrapeso, mas que também não exercem um grande peso sobre a laje. Por quê? Porque o lado principal da estrutura, do quadro estrutural do telhado e dos outros elementos de peso que tem, estão ligados ao muro final, que é extremamente forte e bastante resistente e com bastante peso, e os elementos estão engastados naquela área e simplesmente apoiados na área de cá. Mas vamos para a impermeabilização. E nós fizemos um teto extremamente leve, que não levou telha, que não levou laje, que não levou chapa, que não levou alumínio, que não levou galvalume. Então, uma coisa extremamente especial, muito moderna, o estilo das construções americanas. Caimento mínimo de telhado, mas um caimento razoável como laje. Como laje nem existe um caimento desse. Um percentual bastante rápido para que a água flua rapidamente. Porque no pé de uma encosta florestada, tem floresta realmente, e é encostado na floresta, chove muito. E criamos ali uma manta ardoseada. Por quê? Era necessário uma manta ardoseada? Não. Podia ser uma manta metalizada. Podia ser uma manta comum. Tá?
Contudo, a manta ficaria sempre sem elementos de proteção sobre ela, sem proteção mecânica. Por quê? Porque era desnecessário proteção mecânica, porque a finalidade era uma só, impermeabilizar. E então, optamos pela ardoseada. Tudo bem, 70% a 80% dessa manta foi colocada super bem pelos técnicos, pelo pessoal treinado, nosso pessoal. E um dos meninos que está acostumado, mas a gente tem que estar sempre na orelha dele, ele ficou para fazer um finalzinho, que era o finalzinho mais enjoado, porque encostava em outra construção. E ele perpassou apenas 2 a 3 centímetros a manta. Não pode. A manta tem que perpassar 10 centímetros no mínimo. Se está tendo de ardoseada, 12. Ele perpassou 2 só. E isso com o tempo, não muito tempo não, hein? 5, 6 meses, foi na época do início da pandemia, agora recentemente começou a vazar, não é vazar de pingar, nem de rolar água não, começou a brotar umidade, tem uma umidade ali. Eu fui lá com o meu infravermelho, com a minha maquininha, medi, organizei, fiz um teste de água, vi que poderia vazar em outra parte que ainda não estava vazando, aí foi um erro de acabamento dele, ele teve 3 erros lá, mas matou a obra. É uma coisa que realmente era uma assinatura boa para a gente, uma coisa fora de série, e infelizmente ele matou. E a culpa é minha, do encarregado porque estava lá e não viu. E eu, porque devido à pandemia, só fui olhar a obra de longe, não subi na obra para ver como ele tinha feito. E agora a gente está tendo que refazer isso aí. Então, gente, é preciso ter muito cuidado com manta. Eu vou voltar a falar em manta no sentido geral, vou falar agora, mas depois vou voltar como detalhe. A opção de revestir com manta é uma das coisas mais importantes numa obra. Se uma pessoa constrói uma laje e tem o cuidado de colocar uma manta asfáltica e botar sobre ela uma proteção mecânica, a gente já vê que essa pessoa tem um outro pensamento em termos de obra. Ela não vai contar com a sorte do concreto ser impermeável. Existe concreto impermeável? Existe. Há como fazer concreto impermeável? Há. Para isso existem elementos adicionais, aditivos, que a gente vai botar no concreto por ele ser impermeável. E ele vai ser tanto ou mais ou menos... Mas por que todos não são impermeáveis? Existe motivo para não ser todos impermeáveis. Se você quiser calcular realmente e produzir um concreto tecnicamente, cientificamente impermeável, ele é dificílimo de construir. E às vezes é necessário. Por exemplo, para uma barragem, por exemplo, para uma usina nuclear. Mas o normal não é isso. Você faz um concreto qualquer, resistente, deixa fissurar, deixa rachar e impermeabiliza. Quando dá obra, tá? Ele pode ser impermeabilizado ele próprio, com elementos que vão aderir a ele e fechar as brechas. Ele pode ser impermeabilizado com a manta impermeabilizante, que é o mais comum. Essa manta pode ser, a rigor, de 2 tipos. A manta que vai ficar exposta e manta que não vai ficar exposta. A manta que não vai ficar exposta, ela vai ter uma proteção sobre ela, tá? Essa proteção vai proteger ela das intempéries, do sol, da chuva. Ela vai durar muito mais. Nunca vai durar 20, 30, 40 anos, como todo mundo pensa. Nunca, nunca. Ela é para durar, no máximo, 5 anos. Depois de 5 anos, ela está trabalhando além da vida útil projetada. A vida útil projetada é 5 anos. Pô, mas quem vai fazer pensando em tirar em 5 anos? Praticamente ninguém. Daí surgiu a manta descoberta, ou seja, a manta desprotegida, que ela é final. Essa manta existe prata, né, ela é metalizada, e existe cor de telha, ela também é aplicada sobre telhas. E existe a manta ardoseada, que é a que a gente aplicou nesse caso lá, porque queria que parecesse grama. Já aplicamos em vários lugares com sucesso espetacular. Ela é muito mais difícil de trabalhar, porque ela tem uma textura de pedrinhas de ardósia, verde, cinza. Ali, tanto existe cinza como existe verde. Nós já usamos todas elas, e com sucesso. Nesse caso lá não tivemos sucesso por causa de um profissional, apenas um. Não sei porquê, não sei se ele calculou e viu que faltaria, não teria problema, teria que comprar, e ele procurou trabalhar na beira da manta. Isso é muito ruim, está obrigando a gente a recolar toda a manta lá. E quiçá, hoje é um dia de feriado, eu estive lá, quiçá a gente não vai ter que trocar todo aquele pedaço. O que vai custar 1000 vezes mais barato do que, por exemplo, 2 visitas minhas, que já fui lá. Cada visita minha custa 600 a 800 reais. Eu já fui 2 vezes, 1.600 reais. A troca da manta não custa isso. Então, gente, é o problema, o vexame, e a gente tem que cuidar disso. Eu vou voltar, um pouco depois da gente falar os itens de autovistoria, vou voltar a falar de mantas e de produtos
por exemplo, como o Rebotec, outros produtos que se apresentam como milagrosos. Não são milagrosos, mas resolvem grande parte dos problemas. Problemas de fachadas impermeabilizadas e problemas de piso impermeabilizado. Mas como a gente já deu 10 minutos e é recorde, eu vou parar aqui nos 10 minutos e volto depois para falar com vocês sobre o laudo e o plano de manutenção Plamanei 10, que é o plano de manutenção que lhe dá 10 anos de garantia, o modelo padrão 10, vai botar o seu prédio totalmente dentro dos conformes. Um abração, bom feriado.